Fala pessoal, estou aqui então para o nosso último vídeo do pré-aula, tá? Onde que eu vou realizar mais dois exemplos com vocês sobre a análise de domínio de funções de três variáveis. Tá? Então, temos aqui uma nova pergunta falando sobre a questão de representação de domínio, e o esboço dessa representação geométrica, para agora a função w igual uma função então de três variáveis, que é igual a x ao quadrado mais a raiz de y menos z, tá? Gente, a nossa condição, então, está associada à raiz, já que elevar o valor de x ao quadrado, ele sempre vai apresentar um retorno de imagem, tá? Então, a nossa condição de existência vai ser que y menos z, ele deve ser maior ou igual a zero. Tá? Pessoal, se vocês olharem para esta equação, vocês conseguem perceber, tá, que ela é uma equação de um plano. Se a gente voltar a alguns slides anteriores, voltar lá no anterior, nós temos que a equação do plano normalmente ela é dada por ax mais by mais cz mais d igual a zero. Tá? Então essa daqui é a representação de uma equação de um plano, tá? Pessoal, mas não tem x, exatamente, ele vai ser um plano paralelo, ao eixo x, tá? Então ele vai assumir uma constância ali no nosso eixo x, tá? Sem apresentar variação nesse eixo, então tendo apenas inclinação em relação ao eixo y e ao eixo z. Tá? Essa expressão a gente não precisa trabalhar um pouco tanto nela, então a gente pode definir que o nosso domínio de função w é igual a nossa terna xyz, tá? Pertencente então ao R3, tal que o valor de y menos z ele seja sempre maior ou igual a zero, tá? Então nós temos essa condição. E como a gente faz a representação, deste gráfico? Como eu disse, a gente tem um plano, ali se assemelha à nossa função de um plano. Então eu posso, olhando para a nossa expressão, ou trabalhar um pouco melhor com ela, aqui, então agora eu poderia trabalhar um pouco melhor com ela e definir, olha, y menos z igual a zero é um plano, tá? Então se eu isolar z, eu teria aqui, ó, z é igual a y, trabalhando com toda a equação. Z igual a y é a reta identidade que cruza exatamente o eixo x, ou eixo YZ, tá? Então, vou apagar aqui esses dois, que eu inverti os eixos, tá? Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Tá? Então, eu teria uma reta cruzando este plano formado pelo YZ. Essa reta, claro, ela continua aqui para baixo, tá? Então, essa aqui é a reta z igual a y, tá? E essa reta pode me servir aqui como base para fazer a representação desse plano, tá? Por quê? Porque para x a gente vai ter um valor constante. Então eu posso estar representando este plano da seguinte forma, tá? Então eu tenho este plano de inclinações, tá? Em relação ao eixo z e ao eixo y, tá? Mas ele passa a ser sempre paralelo e coincidente com o eixo x. Claro que esse plano ele continua, para todas as dimensões aqui, ele tem a continuidade dele para toda a região, tá? Então este é o plano de igualdade y menos z, tá? Toda essa região planificada aqui. Agora, nós temos que isso, que essa equação, ela deve ser maior ou igual a zero. Então, igual quer dizer que todos os pontos que estão sobre este plano valem,
tá? Dentro da nossa região espacial. Como eu tenho, então, um maior, isso indica que toda a região acima, ou o espaço acima deste nosso plano, faz parte do nosso domínio da função. Então, nenhum ponto abaixo deste plano pode ser tomado como um ponto de domínio, eles não vão estar gerando imagem, tá? Então, vamos usar aqui o nosso recurso gráfico, né? E vamos gerar a equação, então, z igual a y, para a gente observar melhor este plano, né, que eu estou falando com vocês, né? Então, z igual a y, ele gera para nós este plano aqui, ó. É o plano, então, com uma certa inclinação em relação a z e uma certa inclinação a x, tá? E ele é paralelo ao eixo x aqui, tá? Então, uma inclinação a z e uma inclinação em relação a y, tá? E o nosso domínio, né? Então, ele é dado por todos os valores que estão acima deste plano, ou a região total acima deste plano aqui. Então, os valores abaixo não fazem parte do nosso domínio, tá? E vamos para o nosso último exemplo, tá? Que é determinar também o domínio e fazer a representação gráfica desse domínio, agora para esta função, tá? Então, W é a nossa função de x, y, z igual ao ln, logaritmo neperiano, né? De 16 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado menos 4z ao quadrado, tá? Então, a nossa condição de existência, ela vai ser que o logaritmando, ele nunca pode ser um número negativo e ele nunca pode ser zero, tá? Então, essa expressão inteira, ela vai ter que ser sempre maior que zero, tá? Então, a gente vai expressar que todo esse logaritmando deve ser maior que zero. Tá? Então, note que essa equaçãozinha que nós temos aqui, ou essa inequação, o formato dela é muito parecida ou com a esfera ou com a do elipsoide. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando com essa equação. Tá? Então, vamos ficar aí, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos 4z ao quadrado, vai ter que ser maior, então, que menos 16, né? Então, para que a nossa função gere uma certa imagem, vou multiplicá-la, então, por menos 1, tá? Então, a gente vai chegar aqui 2x ao quadrado, mais y elevado ao quadrado, mais 4z elevado ao quadrado, vai ter que ser menor que 16, tá? Então, note que está muito próximo, certo, gente, da equação da elipse, né? Não chega a ser uma esfera porque você tem esses coeficientes, né? Não chega a ser elipse porque aqui está 16. Então, o que eu posso fazer? Eu posso forçar para gerar essa equação dessa elipse, ou, desculpe, desse elipsoide, tá? Fazendo o quê? Se aqui precisa ser 1, né, e é 16, então eu vou dividir minha equação inteira por 16. Tá? E dividindo essa equação inteira por 16, nós vamos ter, então, x ao quadrado, né, ou seja, 2x ao quadrado dividido por 16, então vai gerar x ao quadrado sobre 8, mais y ao quadrado sobre 16, mais 4z quadrado sobre 16, que vai gerar, então, z ao quadrado sobre 4, que vai ser, então, menor que 1. E eu tenho aqui, então, a equação de uma elipse, né? Uma elipse de centro, uma elipsoide, desculpe, né? Uma elipsoide de centro 0, 0, 0, tá? E de excentricidades, né? Então vai ser importante a gente calcular essas excentricidades, né? Excentricidade A é a raiz quadrada do 8, por quê, né? Porque pela equação aqui era A ao quadrado, então A ao quadrado dá 8. Então o nosso A
ele é a raiz quadrada de 8, ou 2 vezes a raiz quadrada de 2. Tá? Aqui seria b ao quadrado. Como é 16, então o nosso b ele é 4, a excentricidade b. E a excentricidade Czinho, né, ela vai ser, então, a raiz quadrada de 4, que é 2. Tá? Então, eu achei aqui as excentricidades do nosso elipsoide. Tá? Então, vamos aqui descrever o nosso domínio. Então, o domínio da nossa função w vai ser dada pelos valores da nossa terna x, y, z, pertencentes, então, ao R3, tal que, né, a nossa expressão seja x ao quadrado sobre 8 mais y quadrado sobre 16 mais z ao quadrado sobre 4 seja menor que 1. Tá? Gente, interessante que é menor que 1. Né? Então, se a minha expressão ela gera um elipsoide e eu estou falando que é menor, então quer dizer que é a área interna do elipsoide. Vale a área de superfície do elipsoide? Não, porque não temos a presença do igual. Tá? Então vamos tentar fazer um esboço aqui rapidamente em 3 dimensões. Desenhar em 3 dimensões usando o mouse, né? Na lousa já é ruim, imagina escrevendo com o mouse. Né? Então a gente vai ter aqui z, x e y, tá? Nós temos, claro, né, os eixos eles continuam, né, para a parte negativa, a gente não pode esquecer disso, tá? E nós temos então como construção desse elipsoide. Ele tem centro aqui, então ele está centrado no 0, 0, e eu vou usar as excentricidades. Né? Então, em C é 2, então em C ele vai do 0 do seu centro até 2 e menos 2. Aqui, né, gente, é necessário uma construção com escala, né? Tanto que o nosso B ele é 4, o B é excentricidade em Y, então ele vai ter praticamente o dobro desse tamanho, então vai ser mais ou menos aqui, ó, 4 e menos 4, que vai gerar então a característica da elipse, né? Esses eixos deformados, e o nosso raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é 3 e alguma coisa, então um pouquinho maior que 2. Então a excentricidade dele em x vai mais ou menos aqui, raiz de 8 e menos a raiz de 8. Tá? Então eu tenho esses pontos em comum. Um esboço legal que a gente poderia estar fazendo é olhando para os planos, gente. O que é olhando para os planos? Se eu pegar o plano x, y, né, eu vou ter então uma elipse sendo formada nesta região aqui, ó, tá? Então essa é uma elipse sendo formada sobre o plano x e y, tá? Eu vou ter uma elipse sendo formada entre o plano x, z, né? Eu tenho aqui este plano e aqui então também se gera uma elipse, tá? Meu gráfico aqui está virando uma batata, né? Então eu também tenho aqui uma elipse. E se eu olho para o plano YZ, eu também vou ter então uma elipse, que é esta elipse aqui, tá? E formei esse aspecto de batata que seria o nosso elipsoide, tá? Então temos aqui a representação male-male aqui do nosso elipsoide formado por a nossa equação x² sobre 8 mais y² sobre 16 mais z² sobre 2. Agora, note que eu vou deixar aqui pontilhado, tá? Por quê? A superfície desse elipsoide não faz parte do domínio, o que faz parte do domínio é toda a região interna deste elipsoide, tá? Toda a região aqui dentro, tá? Vamos fazer no GeoGebra para ter um visual um pouquinho melhor dessa função, né? Desse domínio, tá? Então vamos pegar aqui o nosso GeoGebra, nós temos lá que a equação é definida então por x² sobre 8,
tá? Mais y ao quadrado sobre 16 mais z ao quadrado sobre 4. E isso igual a 1. No caso, ele não trabalha com a desigualdade, tá? E aqui está, então, o nosso elipsoide. Vou trocar a cor dele, só para a gente ter uma visualização um pouquinho melhor. Tá? Tá? Temos aqui a representação do nosso elipsoide. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma característica aqui, transparência, visualizar. Não. Eu queria colocar ele que ele apresentasse as curvas definidas, tá? Mas não vai. Então aqui está o elipsoide definido pelaquela nossa expressão, tá? E a região de domínio, então, é a região interna desse elipsoide, tá? Se fosse a região externa, seria então maior que ele, tá? Pessoal, fico por aqui. Espero vocês, então, no nosso momento síncrono, para a gente estar discutindo como construir os gráficos dessas funções, tá? Vai ajudar bastante como a gente pode fazer a análise dessa construção tridimensional, a nossa aula sobre gráfico de funções de duas variáveis e também a construção de curva de nível. Grande abraço e fui!